Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Malaquias, capítulo 3, verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma das maiores tragédias do nosso tempo é a desesperança. A desesperança é um dos cânceres que destroem dia a dia a nossa sociedade. Desesperança, que é essa apatia com que as pessoas lidam com a vida, esse desinteresse com que as pessoas lutam as suas lutas diárias, essa paralisia das ações, das iniciativas, essa falta de capacidade de sonhar. O Ben Alves diz que quem é rico em sonhos nunca envelhece. Mas nós vivemos numa geração que se tornou velha, carrancuda, absolutamente infeliz e indiferente, exatamente por ter perdido a capacidade de sonhar. A desesperança não nos permite o sonho, porque a desesperança já pressupõe de antemão que o sonho não poderá nunca se transformar numa realidade. Nossa geração é uma geração marcada pela desesperança, porque é uma geração que já não tem mais utopias, que já não está disposta a transformar o mundo e a vida, que já não acredita mais naquilo que ela própria chama de ilusões. A nossa geração é uma geração doente, e a doença da nossa geração é a desesperança. E uma das razões, ou as razões pelas quais nós vivemos uma sociedade desesperançada, começam a se fazer visíveis já na metade ou no final da primeira metade do século passado, quando a nossa sociedade teve que se ver frente a frente com a tragédia de duas grandes guerras mundiais. Qual que era o sonho dessa humanidade que acaba por produzir duas grandes guerras? O sonho dessa humanidade era ser uma humanidade melhor e mais feliz. Para quem estuda a história, sabe que o projeto da modernidade era alcançar uma vida mais justa, mais feliz, de mais bem-estar para todos, através do livre e do pleno exercício das faculdades racionais. A ideia da modernidade era: se nós avançarmos tecnologicamente, cientificamente, intelectualmente, a ponto de explorarmos todas as nossas potencialidades, nós certamente construiremos uma sociedade melhor. Só que o desfecho desse sonho, o desfecho desse processo foram as grandes guerras, marcadas por atrocidades, recheadas de tragédias, de horror. Alguém disse que depois das duas grandes guerras mundiais, o ser humano começou a ver o próprio ser humano como um monstro.
Porque nas guerras mundiais fez-se com outros seres humanos coisas inimagináveis até então. Não sei quantos assistiram aquele filme que eu já citei algumas vezes, A Lista de Schindler. É um filme para ser visto por toda a igreja várias vezes, se for o caso. Que homens foram capazes de fazer com outros homens, com mulheres, com crianças, como pessoas eram colocadas em câmaras de gás como se fossem objetos, como se fossem qualquer coisa, e assassinadas ali sem nenhum direito à piedade, sem direito a coisa nenhuma. Então essa é a história que a modernidade construiu. E houve uma decepção muito grande com todo esse sonho, com todo esse projeto. Desesperança. Aí vem o século XXI, que é um século no qual nós vivemos, que já não começa bem, que já começa com esse saldo. E o que a gente tem no século XXI? Avanço científico como nunca antes, avanço tecnológico como nunca antes e avanço da miséria, da pobreza, das doenças como nunca antes. O mundo se tornou um lugar caótico. Alguns lugares são inabitáveis. Nós vivemos numa cidade grande, bonita, com recursos à disposição. Perdemos entes queridos todos os dias com enfermidades que até hoje não conseguem ser curadas pelos médicos. Fora a violência que cerca as nossas vidas, fora a maldade, a indiferença com que as pessoas se relacionam, fora a corrupção. Se você é como eu, você também está indignado com tanta corrupção. A gente nem consegue resolver um escândalo, já tem 2, 3, 4 saindo do forno. E a gente vai lidando com isso todo dia. E a pergunta que as pessoas ficam se fazendo é: será que um dia isso vai mudar? Será que um dia o mundo vai ter jeito? E a resposta que a maioria das pessoas dá é não. As pessoas já não conseguem mais sonhar. Já não conseguem mais acreditar no mundo melhor. E isso acaba trazendo até para dentro da igreja um clima de desesperança. Porque mesmo na igreja as pessoas estão desanimadas. Mesmo na igreja as pessoas estão sem esperança. Mesmo na igreja as pessoas já deixaram de sonhar. Porque esse é um dos frutos que a desesperança produz. A desilusão em relação ao poder de Deus e a capacidade de Deus interferir na vida humana. E aí você conversa com alguém da igreja e diz assim: meu irmão, fica na fé. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na sua vida. E a pessoa diz assim: ah, pastor, eu já não sei mais. Eu já não sei mais. Estava contando que eu encontrei essa semana um senhor, e aproveitando ali que eu estava sendo apresentado para ele para mim, eu convidei para vir à igreja. A resposta dele é um retrato da geração que nós vivemos. Pastor, há 30 anos eu não ponho um pé numa igreja e não vou por mais. Igreja para mim acabou. Eu não sei quantos acompanharam. Quando o censo a respeito dos evangélicos foi produzido, os evangélicos ficaram muito empolgados com o crescimento da igreja evangélica, mas um dos números mais interessantes e ao mesmo tempo mais assustadores do censo não foi o crescimento da igreja evangélica, mas o número mais assustador é que cresceu o número de pessoas que já passou por igreja evangélica e não voltou mais. O censo teve essa capacidade de identificar não só quem é evangélico hoje, mas quem já foi e não é mais. Desesperança. Pessoas que já não têm mais nenhum desejo de buscar a Deus, desilusão até com Deus. Deus não pode fazer nada, as pessoas dizem. Esse aí nem Deus muda. Ah, esse aí nem com oração. Ah, lá em casa eu já desisti, não adianta mais igreja, não adianta mais nada, nada muda. Então, esse é o retrato da nossa geração. E a nossa geração está cada vez mais rompendo com a fé nas possibilidades de Deus. Se nós olharmos com um pouquinho de atenção para o livro do profeta Malaquias, nós vamos descobrir que este cenário que nós estamos vendo hoje é mais ou menos parecido com o cenário que esses homens e mulheres de Israel estavam vivendo nos seus dias. Por quê? Porque o profeta Malaquias profetizou numa época que nós chamamos no estudo da história bíblica de pós-exílica. Ou seja, Israel estava vivendo aqui aquela fase do retorno do exílio na Babilônia. Israel tinha ficado 70 anos na Babilônia, e nesses 70 anos, a terra que ficou para trás estava quase destruída, e os que voltaram sem muita esperança de reconstruir alguma coisa positiva. Porque o que tinha acontecido no passado dificilmente aconteceria de novo.
O reino que Davi construiu, o reino que Salomão herdou e consolidou, dificilmente voltaria a ser uma realidade. E aí Israel volta então para sua terra, embora feliz por estar voltando, cheio de expectativas que se tornam frustrantes pelo fato de encontrar a terra desolada. Imagine nós aqui, vem um povo estranho, nos vence na batalha, nos leva embora de Maringá. Todos nós. Nós ficamos 70 anos fora de Maringá, com saudade daqui, com saudade da igreja, com saudade dos amigos, com saudade da vida que a gente levava. Aí um dia, 70 anos depois, alguém diz, vocês estão libertos. A gente vai fazer a maior festa, vamos voltar para Maringá. Só que quando chega em Maringá, não tem mais igreja, não tem mais casa, tudo foi queimado, está deserta essa cidade. Só tem gente roubando, matando, tentando sobreviver de alguma maneira, não tem mais plantação, a terra está arrasada. Como é que você se sentiria? Com que gás você construiria tudo de novo? Com que ânimo você começaria do zero? Israel estava nessa situação. E aí a desesperança tomou conta de Israel. E o livro do profeta Malaquias fala sobre isso, porque no primeiro capítulo você vai descobrir, por exemplo, que por causa do exílio, Israel passou a ter dúvidas a respeito do amor de Deus. Aquelas pessoas que estão vivendo nessa época de Malaquias já não conseguem mais acreditar que Deus as ame. No livro do profeta Malaquias, Malaquias vai denunciar, por exemplo, que por causa do exílio, Israel passou a não ligar mais para a religião. O templo ficou abandonado, os sacerdotes se degradaram, começaram a viver em pecado. Ninguém mais ligava para nada. Malaquias faz essa denúncia. Malaquias vai dizer para nós, por exemplo, que por causa do exílio, Israel passou a desobedecer a lei de Deus, indiscriminadamente, de forma absolutamente evidente. Deus dizia, não casem com pessoas que não sejam de Israel. Os israelitas iam lá e casavam. Deus dizia, tragam os dízimos e ofertas para a casa de Deus para que haja mantimento na minha casa. Os israelitas não traziam. Começaram a viver em franca desobediência, porque essa é uma das marcas de quem não tem mais esperança. Também não consegue obedecer. E aí vem Malaquias e diz o seguinte, que por causa do exílio, Israel passou a desconfiar, inclusive, das promessas do Messias. Quer saber? Esse Messias não vem mais não. Essa história de um prometido, de alguém que virá redimir Israel, é conversa mole para boi dormir. Não virá Messias nenhum, coisa nenhuma. Isso é história, é conto, não vai acontecer. Esse era o quadro. E esse quadro se aprofundou de tal maneira que ele se transformou numa conclusão na boca de um monte de israelitas, de uma série deles. E que começa a ser apresentado aí no versículo 13, 14 e 15 que nós lemos. Porque o que acontece aí nos versículos 13, 14 e 15? Deus, através de Malaquias, diz que tem gente dizendo palavras duras para ele. Olha a desesperança aqui. E aí as pessoas perguntam, mas o que a gente tem dito? E aí Deus responde, tem gente aí dizendo que é inútil servir a Deus. Que é inútil servir a Deus. Perdemos tempo. Devíamos ter feito outra coisa das nossas vidas. E por quê? Olha o versículo de número 15. Pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Essa é a conclusão de quem observa o mundo com esses olhos, com que nós estamos observando hoje. Essa é a conclusão de quem fixa os seus olhos na maldade, na tragédia, no caos. Essa é a conclusão de quem vê o quanto os ímpios prosperam, o quanto os que fazem mal saem ilesos. Essa foi a conclusão do povo, inútil servir a Deus. Por que a gente fica tentando servir a Deus, irmãos? Por que a gente vem domingo após domingo na igreja? Por que a gente desenvolve ministério? Por que a gente dá dízimo, oferta? É inútil, o mundo fica pior a cada dia. O mundo fica pior a cada instante. As pessoas se tornam mais mesquinhas. Mesmo a igreja se descaracteriza a cada dia. Se familiariza cada vez mais com o mundo, se acomoda cada vez mais de acordo com os princípios do mundo. Quem faz um retrato do nosso mundo, tal como nós estamos fazendo hoje, tal como Malaquias fez na sua época, corre o risco de chegar a essa conclusão. É inútil servir a Deus. Corre o risco de deixar a desesperança tomar conta do coração. Porque chega uma hora que você não consegue mais acreditar que as coisas possam ser melhores. Talvez muitos de nós estejamos assim hoje. Desesperança. Faltam sonhos. Falta fogo. É inútil servir a Deus. Essa é a conclusão de quem olha para a vida tal como ela está e vê como as coisas estão indo de mal a pior.
Mas Malaquias termina o seu livro não falando apenas dos que acham que é inútil servir a Deus. Mas Malaquias termina o seu livro fazendo um grande convite à esperança. Porque embora olhar para o mundo signifique sofrer o risco, correr o risco de a desesperança tomar conta do nosso coração, olhar para Deus é ver a esperança encher de novo as nossas vidas. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa esperança que precisa brotar de novo no nosso coração. Porque que o mundo vai de mal a pior eu já vi. Que as coisas não estão bem, eu já estou cansado de saber. Mas eu me nego a viver sem esperança. Eu me nego a não acreditar mais. Eu me nego a permitir que a morte domine o meu coração. Moltmann diz que viver sem esperança é como não viver mais, e eu acredito nisso. Eu quero ter esperança. O Deus da Bíblia é o Deus de toda esperança, e hoje o meu coração vai ser cheio de esperança em nome de Jesus. Porque o quadro não vai dizer para mim se eu devo ter esperança ou não. Quem me diz se eu devo ter esperança ou não é o Senhor. E Malaquias é um grande convite à esperança. Diante de todo o quadro caótico do seu tempo, diante de todo o quadro caótico que nós temos hoje diante de nós temos aqui um desafio à esperança. E por quê? Por que termos esperança em dias como os nossos? Por que seguirmos acreditando em Deus? Por que voltarmos aqui domingo após domingo? Por que desenvolvermos os nossos ministérios? Por que evangelizarmos? Por que continuarmos orando? Por que, meu Deus do céu, ter esperança? Malaquias responde isso para nós. E a primeira resposta que ele nos dá é a seguinte: nós precisamos continuar tendo esperança, porque a esperança é a porta de entrada para a experiência da intimidade com Deus. A esperança é a porta de entrada para a experiência da intimidade com Deus. Note o que acontece no seu texto, a partir do versículo 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Por quê? Porque se por um lado tem gente dizendo que é inútil, tem gente do outro lado que ainda teme a Deus. E essas pessoas falam umas com as outras. E a Bíblia diz, ainda no versículo 16, que o Senhor atentava e ouvia. Por que a esperança é a porta de entrada para a experiência da intimidade? Porque quando eu decido que eu vou esperar em Deus, Deus se aproxima da minha vida e começa a tratar no meu coração. O texto que nós lemos diz: algumas pessoas começaram a se movimentar e Deus atentava para elas. Eu quero ter esperança nessa noite, porque eu creio num Deus vivo e verdadeiro que está operando nos nossos corações. Deus não está morto, não está oculto no passado. Deus não é uma invenção, não é uma história, um conto de carochinha para que as pessoas que não têm no que acreditar, acreditem nele. O nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro. E nós esperamos por ele. E quando nós esperamos por ele, ele se aproxima de nós e anda conosco nas nossas lutas. A ideia aqui é a seguinte: quem espera por Deus, ainda que siga lutando, segue lutando, com a certeza de que Deus se faz presente nas suas lutas. Olha como esse texto continua. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim, olha o que está escrito nesse memorial, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, olha só esse verso, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Irmãos, eu quero que todos nós saibamos nessa noite, em nome de Jesus, que embora a vida não seja fácil, Deus está conosco. E há um memorial diante dele que diz que eu e você somos importantes, que eu e você somos especiais, que eu e você somos amados, que eu e você temos os nossos nomes ali escritos diante dele e que nós somos para ele como um tesouro particular. É só na luta que você descobre essa verdade. É só na crise que você sabe que existe alguém que ama você. Não é prova de amor que alguém resolva os seus problemas. Pode até ser que essa pessoa te ame, mas resolver problemas em si mesmo não é prova de amor. É prova de poder. Se eu preciso de um emprego e você me arruma, isso não significa necessariamente que você me ame, significa que você tem um emprego para me dar. Se eu bato na sua porta pedindo um prato de comida e você me serve um prato de comida, isso não significa necessariamente que você me ame. Significa que tem comida na sua casa. Se eu preciso de um dinheiro emprestado e você me empresta, isso não significa necessariamente que você me ame. Significa que você tem dinheiro, porque se você não tivesse, o que você diria?
Não posso. Agora, prova de amor é quando, não precisando passar pelo seu problema, eu passo por ele junto com você. Prova de amor não é que eu te dê um prato de comida na sua fome, mas é que eu ore com você e a gente chore junto, clamando a Deus para que Ele intervenha na sua família. Prova de amor é quando alguém se identifica com outra pessoa no seu sofrimento. Prova de amor não vem daquele amigo que põe a mão no bolso e tira um dinheiro às vezes. Às vezes a prova de amor vem daquele outro que não tem o dinheiro para emprestar, mas não deixou de orar por você um dia. Então, uma das maiores belezas da nossa fé em Deus é que, embora muitas vezes Ele não nos livre da luta, Ele está conosco no meio da nossa dificuldade. E nos diz que nós somos um tesouro particular dEle. Que nós somos amados, irmãos. Que nós somos especiais para Ele. E é no meio da luta que a gente descobre isso. Estava comentando, por exemplo, que só um relacionamento de amor é capaz de encurtar o tempo e as distâncias. Você já fez uma viagem longa em excelente companhia? O tempo não passa rápido? Quando você está em excelente companhia, o tempo não passa rápido? Quando o papo está bom, o tempo não parece mais curto? Quando a pessoa que está do nosso lado nos faz bem, as distâncias não parecem mais curtas? Você nunca esteve num ambiente tão gostoso que passou o tempo e você disse, já? Mas já acabou? Mas já é tal hora. Você nunca esteve num momento tão sublime que você desejou que ele nunca acabasse? Pois por isso eu tenho esperança. Porque ainda que as lutas sigam, eu tenho o prazer e a alegria de desfrutar da intimidade com Deus no meio das minhas lutas. A companhia de Deus é uma excelente companhia. E a companhia de Deus se evidencia na minha luta. Então, de repente, a minha luta é boa. Meu problema é uma bênção. Talvez esse seja o espírito de Tiago e de Paulo quando eles dizem, por exemplo, que nós devemos ter alegria na luta. Porque não fossem as minhas provas, eu não conheceria a grandeza do amor desse Deus. A força do amor desse Deus. O cuidado desse Deus para com a minha vida. Por isso a esperança é a porta de entrada para a experiência da intimidade. Porque se eu decido que eu vou esperar em Deus, então no caminho dessa espera, enquanto essa espera tem que acontecer, eu me relaciono com Deus e descubro a força do seu amor. Sabe como quando você tem que esperar um médico te atender, ou um dentista te chamar, e você pega uma revista, daquelas que ficam ali? Achei uma revista interessante e comecei a ler. Isso acontece com você. Você está lá esperando alguma coisa, acha uma revista lá interessante, começa a ler, aprende uma coisa boa, aprende uma coisa nova, gosta. Aí você fica até torcendo lá no fundo para não chegar a sua vez tão rápido, porque você precisa terminar de ler a matéria. Ou começa a passar uma notícia no telejornal e você quer terminar de ver. E aí o médico chama o seu nome e você vai. Pois eu queria que a nossa vida com Deus fosse assim. As nossas lutas vão acabar, irmãos, não tenha dúvida disso. Mas enquanto elas não acabam, nós vamos desfrutar até o último minuto que Deus está conosco, que Ele nos ajuda e que é bom enfrentar as lutas diante de Deus. A diferença entre o ímpio e o justo não é que o ímpio tem problema e o justo não. A diferença entre o ímpio e o justo, que Deus fala aqui no versículo de número 18, é que o ímpio enfrenta os seus problemas sozinho, o justo enfrenta as suas lutas na presença de Deus. Essa é a diferença. Então eu quero ter esperança, porque a esperança me abre essa porta, para enquanto eu espero, me relacionar com Deus. Esse tempo não é perdido. O tempo da sua aprovação não é perdido. Só é perdido se você deixar. O tempo da sua aprovação pode ser um tempo de aproveitar o cuidado, o amor e a presença de Deus. Segundo, eu preciso ter esperança, porque a esperança é a certeza do triunfo da justiça sobre a maldade. Ainda que eu não veja isso agora. Mas a esperança é a certeza de que esse triunfo chegará. Capítulo 4, versículo 1. Dê uma olhada aí. Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. Não há como fugir do juízo de Deus. Por que eu preciso ter esperança? Porque essa maldade que eu vejo todo dia, essa corrupção que reina sem rédeas, essa indiferença que domina os corações, essa violência que torna a vida inviável em alguns lugares, tudo isso terá que se apresentar diante de Deus. Irmãos, eu preciso ter esperança, porque se eu não tiver esperança num juízo definitivo de Deus sobre a humanidade,
corro o risco de me dobrar diante da violência. Os que não têm esperança acabam por dobrar-se. Os que não têm esperança acabam por ceder. Eu aprendi uma coisa com meu pai, e eu tento trazer isso na minha vida. Não porque ele tenha me ensinado falando isso para mim, mas eu vi isso na vida dele várias vezes. Honestamente, ele sempre teve mais dificuldades de concretizar os seus sonhos do que muitas pessoas que passaram pela vida dele e conseguiram chegar mais longe desonestamente. Você já se sentiu ficando para trás por ser honesto? Eu estava ouvindo o Arnaldo Jabor e ele disse uma coisa muito interessante, que o ladrão é respeitado onde ele estiver. Entra um bandido num restaurante onde você está, todo mundo fica olhando para ele. Oh, aquele lá é bandido. Aquele lá roubou milhões. Aquele lá tem uma casa que ele comprou com dinheiro que ele desviou lá da prefeitura. E todo mundo fica assim, ó. Olha, esse é esperto, esse é difícil de pegar. Aí o Arnaldo Jabor disse assim, já o honesto não é respeitado nem em casa. A mulher dele disse para ele assim, você é burro. Você tá assim porque é honesto demais. Você não é honesto, você é burro. E o sujeito às vezes nem da esposa consegue tirar um elogio. Você já se sentiu assim alguma vez? Você já teve que lidar com esse drama de que virtudes nas quais você acredita fazem com que você fique para trás nesse jogo sem regras da vida? Pois quem olha para isso e foca os seus olhos só nisso, tende a dobrar-se. Você conhece alguém que disse eu não consegui mais aguentar e acabei cedendo? Você já conheceu alguém que depois de tanto lutar abriu mão dos seus princípios? Pois essas pessoas perderam a esperança. Quem tem esperança não se dobra. Sabe por quê? Porque é verdade, muita gente vai prosperar sendo injusta. A gente está cansado de ver isso acontecer. Então aí os nossos, não todos, mas muitos dos nossos políticos mostrando que ninguém paga preço de nada aqui. Roubaram e se auto-inocentaram. Já viu isso em algum lugar? Você não tem poder de julgar você mesmo, mas eles têm. Então se absolvem. Você me absolve amanhã? Te absolvo. Então eu te absolvo hoje. Legal? Legal. Então tá bom. Vão sair com o bolso cheio e vão rir, como muitos já têm dado risada com garrafas de champanhe e vinho importado. Agora, deixa eu dizer algo para você. Todos vamos comparecer diante do trono de Deus. E eu prefiro continuar apanhando nesse mundo e nunca ter nada na minha vida, mas chegar diante de Deus com o rosto limpo, com o coração limpo, do que me dobrar por causa dessa vida miserável que passa feito uma folha que voa e que já não tem mais o seu lugar amanhã. Pois a vida verdadeira não é essa. Irmãos, a vida verdadeira não é essa. Você não precisa se dobrar. Não será fácil, é verdade. Não tenha dúvida disso. Os poderosos vão dar um jeito de sair em vantagem. Mas importa que os nossos corações estejam limpos no dia em que nós comparecermos diante do trono da graça. E aí o que vai acontecer lá é isso que o versículo de número 2 diz. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Eu quero ter esperança, porque eu sei que mais extraordinário naquele dia do que a condenação dos perversos será o convite da graça para que o sol da justiça nasça diante dos nossos olhos. A esperança me diz, meus irmãos, e diz para você também hoje, que Deus é fiel. E quando Ele julgar o mundo, julgará com justiça. E todos aqueles que temem o seu nome verão o sol da justiça trazendo nas suas asas a nossa redenção. Então não é por causa dessa vida que nós vamos dar, não é por causa dessa vida que nós vamos nos dobrar diante das tentações de alcançarmos os resultados de acordo com os valores e as regras desse mundo. Nessa vida não. Nós estamos de olho na vida que está por vir. Amém, irmãos? Esse é o nosso alvo. Por isso nós temos esperança. A nossa questão é a justiça, não é o resultado. Tem alguma coisa muito errada na vida da igreja de hoje, que valoriza muito mais a bênção do que a justiça. Deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. O desafio da igreja não é o desafio da bênção. O desafio da igreja é o desafio da justiça. Eu não estou aqui porque Deus tem que me abençoar. Você não está aqui porque Deus tem que te abençoar. É claro que Ele nos abençoa, não tenho dúvida disso. Mas nós estamos aqui porque é justo servir ao Senhor. Porque não há outro lugar para ir. Porque eu não quero outra vida, você não quer outra vida. Nós queremos andar com Deus. Amém, irmãos?
Não é bênção o nosso foco. A Bíblia não diz buscai o reino de Deus e as suas bênçãos. A Bíblia diz buscai o reino de Deus e a sua justiça. O resto acontece. As bênçãos vêm a reboque. Elas não são o nosso alvo. Elas vêm por causa da fidelidade de Deus. Mas a gente está atrás da justiça. E por último, eu vou terminar dizendo para você que nós precisamos ter esperança, porque a esperança é, finalmente, a chave para experiências de transformação hoje. Claro que eu preciso ter esperança, primeiro, porque enquanto eu espero na presença de Deus e desfruto da intimidade de Deus, e aí esperar não é um problema, mas é uma bênção. Preciso ter esperança, porque um dia eu vou comparecer diante de Deus, e eu quero comparecer diante de Deus tendo servido a Deus e não tendo servido a mim mesmo. Porque essa vida vai passar muito rápido, não é nela que eu estou interessado. Estou interessado na vida que vem, naquela que Deus prometeu, essa é a verdadeira. Agora, nada disso impede que eu tenha esperança, porque ainda nesta vida, Deus pode fazer coisas que o mundo não pode acreditar, que os olhos ainda não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração humano. Eu quero ter esperança, porque embora eu saiba que eu vou viver nesse mundo lutando até o fim, em muitas dessas lutas eu terei vitória aqui, nesta vida, por causa do poder desse Deus. E aí onde entram os versículos 5 e 6 do capítulo 4, que eu acho dos mais extraordinários desse texto. Por quê? Porque eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes desse dia do julgamento, do lavar a roupa suja, do passar tudo em panos limpos, em pratos limpos. Antes que chegue esse dia em que todos tenham que comparecer, Deus enviará um profeta e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Em outras palavras, irmãos, antes do juízo chegar, eu e você podemos experimentar nessa nossa vida o poder transformador do nosso Deus. E aqui, as promessas que estão em jogo nesses versos são promessas de restauração, promessas de salvação para a nossa casa, promessas de paz para o nosso coração, de relacionamentos diferentes. Deixa eu dizer uma coisa para você. O nosso mundo, inclusive em termos de relacionamento e de família, também está caótico. Também está caótico. Eu costumo dizer, e estava dizendo isso esses dias para uma pessoa que me perguntava algumas coisas, que o capitalismo é inimigo da família. E você sabe disso. O capitalismo é inimigo da família. Porque o capitalismo funciona em razão do mercado. O mercado em razão da produção e do comércio de seus produtos. E os produtos precisam ser vendidos para as pessoas. E uma pessoa sozinha compra mais que uma família. Se eu e minha esposa vivemos juntos a nossa vida inteira, nós nunca vamos precisar de mais de uma geladeira, de mais de um fogão, de mais de um micro-ondas. A gente vai ter um monte de coisa em casa que só precisa de uma. Agora, se eu me separar dela, nós vamos precisar ter 2 de cada uma dessas coisas. Qual você acha que é o interesse do mercado? Você acha que o mercado quer ver a família em torno da mesa na hora do jantar? O mercado quer te ver em torno da TV. Aquelas salas de antigamente, poltronas para todos os lados, não existem mais. Você tem um U de poltronas e uma televisão ali. Eu não sou contra a televisão, irmãos, eu assisto. Assisto até mais do que devia. Vamos jogar limpo aqui. Cristiane vive me dando bronca, né, Crisinha? E eu vivo não ouvindo. Porque se você gastar mais tempo com família, você começa a desejar muito menos coisas. Estava brincando, você já assistiu esses canais de compra e venda de produto? Você não sabe como você vive até hoje sem um descascador de tomate. Que ao mesmo tempo fatia cebola, que ao mesmo tempo faz suco de uva, que ao mesmo tempo frita um bife, ao mesmo tempo assa um misto quente e ao mesmo tempo ainda dá para você ouvir rádio. Como é que eu vivo sem um desse até hoje? Como é que eu vivo sem um grill Foreman? Como? É inaceitável não ter essas coisas em casa. Quem que faz as nossas necessidades? Não é a televisão? Não é a propaganda, irmãos? Quem aqui compra produto que está em promoção e nem está precisando? Vai no mercado, compra um monte de coisa que não serve para nada, nada, nada. Meu pai era especialista nisso. Um dia chegou em casa com 6 descascadores de abacaxi. Um lá todo diferente e tal.
Malemar a gente comia abacaxi. O mundo que está aí não está a favor da sua família. Saiba disso. Eu não sei se você ainda assiste novela, eu já não assisto novela há muito tempo. Não tenho mais nem paciência para isso. Mas novela sempre foi a mesma coisa. As pessoas vão se separando, se separando, se separando, se separando, se separando, se separando. Essa é a história das novelas. Separa daqui, junta dali, separa daqui e tal. Até o ponto em que nenhuma família mais está unida. As pessoas não perdoam, não se respeitam. Não é esse o tema da nossa geração. O tema da nossa geração é cada indivíduo que more sozinho e consuma o máximo que puder. Não estou falando aqui, eu não tenho um discurso socialista, eu não sou socialista, eu não sou nada. Eu sou o pastor que malemar entende das coisas. Mas o fato é que, se eu tivesse uma empresa e você dissesse para mim, como eu moro com meu amigo, eu só preciso de um, eu vou desejar que você more sem o seu amigo, para vocês precisarem de dois. O sujeito estava dizendo que foi para o Japão, melhor para a China, e chegou na China, viu lá os chineses, todos de túnica com 4 botões. O sujeito foi para a China com um grupo de amigos, e chegou na China, viu lá que todos os chineses usam túnica com 4 botões. Sabe o que ele pensou? Se nós conseguirmos convencer os chineses a colocar mais um botão na roupa, a gente vende 1 bilhão e 200 milhões de botões. Conhece a história da empresa que queria montar uma filial no meio de uma comunidade mais primitiva, menos desenvolvida, sei lá como que a gente pode chamar? Mandou um vendedor, a empresa vendia sapato. Mandou um vendedor lá para esse lugar, um conjunto de ilhas. E aí o vendedor desembarcou na ilha, deu uma olhada, todo mundo descalço. Ninguém usava sapato. Ligou para a firma e falou, pode me tirar daqui, que aqui sapato ninguém usa. A empresa tirou de lá, mandou outro. O outro chegou e falou assim, me manda o máximo que tiver no estoque, porque aqui todo mundo está precisando. Essa é a visão. Essa é a visão do mundo que nós vivemos. As pessoas olham para você e pensam assim, quanto será que você consegue gastar? Você acha que você é bem tratado na loja porque você é bonito? Você acha que você é bem tratado no comércio porque você é uma simpatia de pessoa? O maridão sai de casa, vai lá comprar uma coisa qualquer. E homem, quando vai comprar, é um barato, né? Porque ele se sente bem com aquilo. E ele vai na loja e primeiro a moça que atende lá fala assim, seja bem-vindo, senhor. O senhor gostaria de um café? Vim ver tal coisa. Pois não, temos isso, temos aquilo. O senhor gostaria de ver a nossa sessão de não sei o quê? Ah, pode ser. E aí ele passeia pela loja com cumprimentos, passa pelo gerente, o gerente diz, tudo bem. Passa pela outra funcionária, a funcionária, boa tarde. Aí ele chega em casa, ele está nesse clima de cliente. Ele está com essa sensação de que por onde ele passa as pessoas estão felizes. E ele entra em casa e fala assim, meu bem, por favor, o chinelo. Você não sabe como foi o meu dia? E aí a crise no casamento. Minha mulher não é carinhosa. Você acha que o pessoal da loja é encantado com os seus olhos? Vocês entendem, irmãos, a ilusão do mundo que nós vivemos? Aí a gente não sabe por que a família está se degradando. Em Marília, nós fizemos uma pesquisa junto aos cartórios. Para cada 100 casamentos que dão entrada num período, 55 pedidos de divórcio também dão entrada. Você constrói 100 casas numa rua, vem um terremoto e põe 55 por terra. Que tipo de trabalho é esse? 55% de pedidos de divórcio para cada 100 pedidos de casamento. Esse é o mundo em que nós vivemos. Mas como nós temos esperança, na nossa casa não. Como nós temos esperança, na nossa casa vai ser diferente. Como nós temos esperança, na nossa casa, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, converterá o coração dos filhos aos pais, converterá as esposas aos maridos, converterá os maridos às esposas, e nós viveremos a vida que Deus quer, porque na nossa casa reinará a esperança. É nisso que eu acredito. Que o mundo não vai dizer como que vai funcionar minha família. Que eu não vou compor estatísticas. Eu não estou aqui nesse mundo para engrossar as estatísticas. Eu estou aqui porque Deus tem um plano para as nossas vidas, para a minha vida e para a sua vida. E nós vamos desfrutar desse plano em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer fazer uma obra nas nossas casas, irmãos. Nas nossas famílias, nas nossas vidas, nas nossas emoções. O profeta dele foi enviado, João Batista, pregando a chegada de Jesus. Um povo que já nem esperava a vinda do Messias, o Messias veio. Então não há limites para esperar em Deus. Deus é fiel. A sua luta vai ser palco para a vitória de Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos.
Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.